voltando um pouquinho na sua história, um pouco da jornada, né, que você contou bastante do seu dia de hoje, a sua formação acadêmica, né? Qual que foi a sua formação acadêmica? O que definiu você escolher essa formação? Como que foi quando você estava ainda se estruturando para poder fazer tudo isso aí que você faz agora? Então, eu comecei, como eu mencionei, comecei como estagiária trabalhando numa empresa da HP. Então, eu não tinha nenhum conhecimento da área de computadores ou dados antes que eu conseguisse estágio. Então, quando eu decidi fazer, e eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, esse é o meu. Depois que eu fui para a universidade Foi estudar, estudar. eu já estava trabalhando na área por alguns anos. Então, quando eu resolvi fazer a universidade, e foi mais por burocracia, para ter o diploma, porque eu já estava trabalhando na área, seria mais fácil para mim, mas foi como que natural, começou com o estágio, e aí trabalhando, ajudando uma pessoa aqui, ajudando outra pessoa ali, comecei a aprender, e aí já estava trabalhando por 2 anos e meio na área, e aí fez sentido para mim fazer uma graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. Perfeito. E quando você acabou fazendo outros cursos de especialização, ou foram mais do trabalho, você comentou, né, de certo momento você comentou, né, que acho que é algo bem interessante. Toda a parte técnica é meio que um baseline, uma obrigação, um dever aí do profissional. Que cursos, ou não só às vezes talvez o curso, porque talvez ele tenha perdido sentido agora, mas como que você olhava, como que você, baseado no desafio, você determinava assim, pô, é isso que eu vou buscar, mais do que um curso formal, como que você escolhia o conhecimento que você ia buscar para poder executar essas atividades? Como que era? Então, durante a minha carreira, eu sempre olhei em cursos com duas coisas em mente. A primeira era qual o curso que vai me ajudar a executar o meu projeto melhor dia a dia. Essa era uma coisa que iria me ajudar a me destacar no meu time. Então, esse era um foco. Então, se eu estou trabalhando com programação, qual a linguagem de programação ou quais são os cursos que vão fazer com que eu me destaque no trabalho que eu faço hoje, ser o melhor do meu time ou que consiga me destacar. E aí, outra parte, em termos de cursos, qual é os maiores projetos ou a direção em que a estratégia que a empresa que eu trabalho hoje ou a empresa que eu quero trabalhar está indo. Então, se eu quero trabalhar em uma empresa que estão investindo em inteligência artificial, então esse é um curso que eu devia estar buscando e estar tentando aprender e me desenvolver, além do meu curso o que eu faço no meu dia a dia. Então tem dois jeitos de você olhar. Então você sempre tem que ser o melhor no seu time para você ser o primeiro a ser apontado para as oportunidades. Então, quando as melhores oportunidades aparecem, eles não vão dar, a empresa não vai dar oportunidade para aquela pessoa que está ali no Em meio. segundo lugar, né? Infelizmente, É, essa é a realidade. eu não sei Então, se você você, tem. eu não sei se você percebe, mas quando você fala essa parte do tipo, tem que estar no lugar certo, tem que estar melhor, é, parece que foi algo que você foi muito determinada com isso, né? Você deve ter criado, não conflitos no sentido de brigas, mas você deve ter sido bastante provocadora aí ao longo da sua jornada para você conquistar essas metas que você tinha estabelecido, né? Bastante aguerrida, eu digo, né? Eu não ia dizer assim provocadora, mas como é que eu posso falar? Você tem que. Se tá todo mundo. E eu sei que é meio clichê o que eu vou falar, porque todo mundo fala isso, mas se você realmente quer ser reconhecido, você tem que fazer mais do que as pessoas que estão trabalhando ao redor de você. E não estou falando assim de trabalhar 12, 14 horas por dia, mas ter um conhecimento Sim. maior do que você está falando. Então, você tem um time de analista de dados no seu time.
e no outro dia você tem uma reunião com o seu gerente para falar sobre as informações ou o resultado daquela análise de dados. Quando você chegar naquela reunião, você tem que saber exatamente da onde aquele dado vem, quais são as respostas, que tipos de perguntas eles vão fazer, e ter tudo isso preparado, porque o que acontece é que é melhor você ter uma oportunidade de estar preparado do que a oportunidade de aparecer e você não está preparado. Sim. Então, é sempre com essa mentalidade. Então, é assim, pode ser desconfortável para algumas pessoas que está ao redor, você ter uma presença assim forte, mas ser preparado na área em que você trabalha é regra número 1. A gente acaba aqui recebendo profissionais que normalmente já têm algum destaque na carreira, não a função obrigatoriamente dito, mas que tenham realizado coisas legais, projetos legais. Esse seu comentário, essas suas observações, elas aparecem por algumas vezes, né? Que essa questão da prontidão, né? De você tá preparado para quando aquele momento surgir, você fazer um pouquinho mais do que seria o obrigatoriamente demandado de ti. Isso é bem interessante. Deixa eu voltar um pouco na questão das questões mais atuais aí. A gente tem o mundo do Data e Analytics, né? Alguns anos atrás a gente ainda estava no mundo. Aí eu vou mergulhar um pouco mais em dados, tudo bem? Aí você até me ajuda aí trazendo coisas que são hype, né? Que são de momento e que também são de tendência. A gente tem, acho que empresas em diversos graus de maturidade, ou às vezes até projetos, né? A gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem um desafio ainda de algumas empresas estarem arrumando a casa do mundo descritivo, né? Que é, descrever, por que aconteceu, resultados do passado e tudo mais. A gente vê bastante empresa buscando aí sair desse momento, passar por uma fase mais de forecast, né, de prescritivo. Como que você vê essa jornada de forma mais ampla? Você acha que isso vai se acelerar demais? Ou sempre vai acabar surgindo uma empresa que tem uma maturidade menor, ou um departamento, uma área? Como que você lida com as diferentes maturidades para atender os clientes, né? No caso, as áreas, os projetos aí dentro do banco? E como que você vê o impacto disso tudo quando você fala do termo IA entrando nesse mundo do generativo, da análise quase viabilizando o prescritivo aí com análise de dados? Nossa, não sei se eu estendi demais a pergunta, mas... Não, eu acho que... Fez sentido a minha pergunta? Eu entendi, acho que eu entendi. Vou responder da melhor maneira possível. Eu acho que, assim, uma coisa que muitas pessoas, assim, às vezes, ou elas não sabem ou elas esquecem, é que não importa quão avançadas as suas tecnologias são, se os seus dados não estão limpos ou não são organizados em cleans, você pode conectar o melhor modelo de AI no seu banco de dados, a informação vai sair incorreta. Então, tenha a estrutura de dados dos seus dados limpas, corretas, catalogadas, e tendo essa base bem estruturada é o que vai fazer possível que uma empresa seja mais avançada que outras. Então, se você tem hoje uma empresa número 1 e uma empresa número 2, onde a empresa número 1 tem legacy systems, onde a sua informação de dados foram documentados errados, eles não têm traceability da informação, não sabem onde a informação não sabe por quê, não sabe como é calculado ou computado. Você pode colocar mais um modelo de AI mais avançado, que o seu resultado do modelo vai ser uma reflexão dos seus dados. Então, uma das coisas que está acontecendo hoje são várias empresas fazerem essa limpa das suas bases de dados e fazerem essas transições para sistemas de dados maiores e mais organizados, para que eles possam
usar essas tecnologias mais avançadas. Perfeito. Essa é uma dor bastante presente aqui, acho que no Brasil também, por causa de que os custos eram muito altos no passado, e aí o pessoal acabava deixando para depois. E nem estou criticando, nem estou dizendo que é um erro, foi uma decisão que precisou ser feita, né? Porque as empresas acabam tendo suas restrições aí. Em relação a eu tenho uma dúvida que eu sempre pergunto para profissionais como você que tem bastante especialização. É assim, a gente está acostumado, especialização mesmo no tema de dados aí, né? A gente está acostumado com um modelo bem conhecido, de alguma forma você tem algum tipo de database, né? Pode ser por tabelas, pode ser de documentos, você sempre tem algum tipo de informação como essa. Uma fonte de dados, vamos dizer assim, em algo que a gente chama de database. Quando a gente vê algumas sinergias que apareceram aí no mercado em relação a empresas de AI com empresas de database, de dados, vamos dizer assim, me dá um cheiro de que eles estão querendo mudar o conceito do que é um database. Visto que se você treinar a sua AI com os dados, você não precisa ter ele armazenado em lugar nenhum, senão para backup. Você entende? Tem alguém que já está fazendo isso? Ou você acha que não é o momento ainda? Eu não tenho assim o conhecimento, não posso falar por outras empresas, né? Mas na área financeira é uma coisa que ainda não está acontecendo, até porque eu falei, uma área muito regulada, com leis e tem várias informações de clientes que são consideradas restritas, então não é uma coisa assim que esteja sendo usada no momento. Então, a introdução do AI no mundo financeiro existe, está sendo usada, mas não nesse ângulo ainda. Sim. Você acha que isso faz sentido ou é uma viagem, assim, uma percepção talvez muito futurista do que eu Eu enxergo? acho que é possível, eu não posso dizer se é certo ou errado até a gente ver o resultado de como que seria, como que ia acontecer. Algumas coisas que seriam preocupantes é como que não tendo uma estrutura de dados de armazenamento, você não consegue ver por uma parte financeira. Tem alguns modelos de dados que você precisa analisar a informação do momento em que a transição ocorreu até hoje, ou olhar anos atrás. Então, tendo essa informação, os modelos de dados de AI vão ter que atualizar alguma forma de banco de dados. Esse contexto de arquitetura, essa visão que eu estou comentando, é do tipo assim, como eu falei, né? Eventualmente para backup, um data source, sei lá, o golden copy, ok, você teria. Mas imaginando num transacional para fazer uma recomendação para cliente, ao invés de você falar assim, agora vamos processar o Rodrigo. Vamos ver tudo que ele processou. Vamos jogar para a nossa IA e ver o que ela sugere. Eu imagino que a tendência é que o modelo já seja treinado com o conteúdo do cliente, conforme ele for fazendo as transações, algo quase simultâneo, não assíncrono ou sob demanda. E aí você passa a ter quase que um agente hiper personalizado para te dar sugestões, para indicar operações. Com certeza, eu acho que isso já está em uso, na verdade, né? Hoje, assim, eu penso que a área de marketing já utiliza muito essa estratégia em termos de criar conteúdo personalizado, por isso que hoje, dependendo das suas preferências, é o que você vê nas suas redes sociais e você é tailored to aquilo que você quer ver. Então, para scale essa informação para usar no dia a dia, para tratar com clientes, eu não acho que é tão distante. Quando você me perguntou, eu imaginei mais assim como
um banco inteiro funcionando dessa maneira, não exatamente como... Ok. Yeah. Não, então, daí para mim foi um pouco assim, maior do que eu pensei, mas para tratar de clientes, com certeza, não é uma coisa assim que é fora, assim, talvez por segmentos, ok, né? Não precisa ser tão early adopter, né? Pode ser mais estruturado.